Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer da minha enorme alegria de estar aqui nesta noite. Esta igreja tem um lugar muito especial na minha vida pessoal, no meu coração. Eu não gosto da expressão no meu ministério, porque eu não tenho ministério. Eu, por graça, participo daquilo que Deus faz no mundo. E eu queria dizer a vocês que, sem dúvida alguma, eu guardo as melhores memórias aqui desta igreja, como ela foi importante na minha vida pessoal, na vida da minha família e na igreja a qual eu sirvo como pastor, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que vocês sabem que essa cidade vizinha muito bela que tem aqui ao lado, e é muito bom voltar aqui, estar aqui, rever amigos queridos, o Josué, o Theo, José Dilson, Henrique, tantos amigos que aqui, de alguma maneira, eu tenho feito e têm sido importantes para a minha vida. Eu queria convidar você a não abrir a sua Bíblia. Eu propositalmente não tenho uma Bíblia física aqui, porque eu queria convidar você a que nós pudéssemos recitar de memória o Salmo 119. Eu queria que nós pudéssemos recitar de memória, sem dúvida alguma, o texto que a gente considera o coração de todo o Novo Testamento, o coração da mensagem bíblica. Devo lhes dizer que este foi o primeiríssimo texto que me foi ensinado quando, aos 15 anos de idade, eu encontrei Jesus, e aquele encontro não só modelou a minha existência, como a transformou em todos os seus aspectos. Eu estou me referindo a que texto? João, capítulo 3, verso 16. Será que podemos dizer juntos? Vamos juntos? Por quê? Que coisa maravilhosa. Feche os teus olhos por um instante. Pai querido, eu não vou te pedir para o Senhor falar conosco agora, porque seria uma enorme insensibilidade com a tua voz, que já se faz ouvir desde o primeiro momento que a gente chegou aqui, no abraço que recebemos, nas canções belíssimas que pudemos ouvir e participar, no sair do nosso lugar e trazer nossos dízimos e ofertas, quando oramos pelas crianças. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela se manifesta de maneira muito plural. Eu apenas te peço que o Senhor mantenha o nosso coração com uma sensibilidade aguçada, para que desta vez, neste momento, quando a gente vai ouvir um outro aspecto da tua voz, que é a reflexão em termos da tua palavra, nosso coração seja qual terra fértil para recebê-la nesta noite e acolhê-la, pedindo que ela seja vida na nossa vida. Eu oro assim no teu nome, Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não morra, mas tenha vida eterna. Meus queridos, hoje também é uma noite, hoje é um dia muito especial para mim, eu e a Márcia, que está ali, minha amiga, o amor da minha vida, a pessoa mais importante na minha existência. Nós estamos fazendo hoje 29 anos de casados. E nós almoçamos hoje à tarde na casa do nosso filho, que já é casado. Estamos doidos para ter netos, mas eles ainda não estão. A gente está fazendo uma pressão psicológica, mas acho que não está surtindo muito efeito, não, mas a gente vai chegar lá. E estivemos juntos e tal, assim, eu louvo a Deus, porque eu olho para trás nesses 29 anos e eu só tenho a dizer de maneira muito clara para vocês que Freud, aquele que explica tudo, estava certo. Nós somos seres faltosos, falta em nós alguma coisa. Eu não me sustento em mim mesmo, eu não consigo me fundamentar a partir de mim mesmo.
Eu estou esse tempo todo casado, sobretudo o amor, a alegria, mas sobretudo porque eu não conseguiria me imaginar nesta vida olhando para mim apenas no singular. Hoje eu sou um nós, eu sou um plural, e que coisa maravilhosa é eu perceber que eu não conseguiria ser quem sou se o amor da minha vida não estivesse comigo. E são 29 anos, e aí eu quero dizer a você que está começando agora, você está diante de um profissional. Eu sou profissional, não sou um cara amador, não. E nesses 29 anos, eu quero te dizer o seguinte: eu sou um dos caras que mais conseguiu decifrar o complexo universo feminino. Complexíssimo, demorou muito tempo, mas eu consegui chegar lá. Ainda nem tanto. Comportamentos universais de todas as mulheres presentes, todas. Amor, vamos sair? Vamos. Vamos onde? Ela olha para mim e diz: onde você quiser. Ótimo, vamos à pizzaria. Na pizzaria eu não quero. Chegamos na pizzaria. Vamos sentar onde? Onde você quiser. Vamos sentar ali? Ali eu não quero. Senhores, não é universal, é absolutamente universal esse negócio. Outra coisa, as mulheres têm um dialeto próprio, e as palavras no universo feminino, elas ganham uma vida própria, um contorno próprio, uma conotação própria. Tome-se exemplo a relação delas com seus cabelos, por exemplo. A minha mulher só vivia trocando de cabelo, até um dia que ela chegou em casa, muitos anos atrás, e falou assim: amor, vou fazer um permanente. Eu falei: que ideia fantástica. Mal eu sabia que permanente no universo feminino não é uma coisa que permanece para sempre. Não é. E aí, depois de meses, um mês do permanente, ela mexeu de novo. Eu falei: mas meu amor, você não tinha feito um permanente? Não, até o dia que, depois de muitas mudanças, depois do permanente, ela chega em casa e falou: vou fazer uma definitiva. Aí eu pensei que era definitivo, mas definitivo não é algo no universo feminino. Para não dizer, ela está coberta de razão, meu senso estético é horrível. Eu vim do interior da Bahia, eu não sei combinar camisa, não sei combinar cor com listra e tal. E diga-se de passagem, eu estou muito bem com esta verdade a respeito de mim mesmo. Mas muito bem. Eu sou aquele que, quando ela viaja e eu vou para a igreja, a pessoa me cumprimenta e diz: Márcia viajou, certo? Eu falei: ela está na casa da mãe dela. Mas eu estou muito bem com essa verdade. Aí a gente vai para um casamento, alguma coisa assim, ela se arruma toda, olha para mim e diz: e aí, amor, como eu estou? Já tem um problema de lógica aí. Porque se eu não tenho um senso estético nenhum, por que perguntar a uma pessoa que não tem senso estético como é que ela está? E eu digo: não acho que essa blusa esteja boa. E ela diz para mim: você não entende nada. Sim, mas eu sabia disso, eu já estou bem com essa verdade. Eu levei 20 anos para descobrir que, quando ela me pergunta isso, ela não quer minha opinião, ela só quer que eu participe da experiência com ela. Eu estou fazendo todas essas brincadeiras para dizer o seguinte: eu sou um ser faltoso. Sem essas coisas, sem o outro, sem essa outra perspectiva, sem esse outro universo, que pobreza seria a minha vida. Agora, posso te dizer uma coisa? Você já teve alguém na tua história, você já teve experiências não tão boas de relacionamento, que você já fechou os olhos um dia e disse assim: para o mundo que eu quero descer, eu quero ir para uma ilha deserta e eu não quero ver ninguém na minha frente. Alguém aqui já teve essa experiência? Levante a sua mão. Só eu? Olha, que coisa legal. Um dia que você diz assim: cara, eu não quero ver gente na minha frente. E um detalhe: se você pudesse se livrar, honestamente, se você pudesse se livrar de gente complicada na tua vida, se você pudesse dar um jeito de se livrar, sem culpa, tá? Você não se livraria de gente complicada na sua vida? De gente chata, de gente que, ao invés de me energizar, me vampiriza, me rouba o sangue, a energia, a vida. Se eu pudesse, eu jogaria essas pessoas para o escanteio. Eu posso te fazer uma pergunta, honestamente, e você não vai poder me responder assim, que a gente não vai ter tempo de conversar diretamente. Se você não fosse um ser faltoso como eu, se não te faltasse alguma coisa,
Se você pudesse se estruturar a partir de você mesmo, se o fundamento de você fosse você mesmo, e você nunca precisasse de um sorriso, se você nunca absolutamente precisasse de um abraço, se você nunca se sentisse só em nenhum momento da existência, se você nunca sentisse qualquer nível de carência, se você se bastasse, e não tem ninguém aqui nessa noite que está nesta condição de bastar a si mesmo, se você se bastasse, você criaria seres absolutamente, sob muitos aspectos, ingratos, complicados para conviver com você? Se você pudesse ter a oportunidade de passar a eternidade sozinho com uma porção de anjos, aliás, até sabe qual a imagem celeste? O céu, meus queridos, é um grupo de anjos, miríades de anjos, gritando, Nesse, que maravilha, né? E aí você vê esse cântico de louvor e adoração, assim, cascatas sonoras, assim, na eternidade. Imagina, se você fosse um ser que se bastasse, que tivesse com fundamento, que acordasse de manhã cedo, se é que eu posso dizer assim, dado que na eternidade você não tem categorias de tempo, e você pudesse ouvir o tempo todo vozes, a todo mundo louvando, você ia criar uma pessoa como eu e você, e as pessoas mais chatas que você queria jogar para a existência, você criaria essas pessoas honestamente? Deixe-me te dizer, quem fez essa escolha, você sabe quem a fez. Deus é o único ser que se fundamenta em si mesmo. Ele é o único ser que tem em si todos os recursos para viver consigo mesmo. Deus é o único ser que tinha sobre a mesa a opção de viver eternamente consigo mesmo, sem problema, em total harmonia, sem qualquer complicação. Sabe por que eu não consigo viver comigo mesmo? Sabe por que eu preciso de você? Porque há dias onde a minha alma levanta e eu enfrento e conheço de perto aquilo que os místicos já me tentavam ensinar, que eram os estados de ânimo. A minha alma, às vezes, amanhece num estado tão selvagem, com tristezas, que eu não sei de onde vem. E aí eu preciso do sorriso do outro, aí eu preciso que outro venha e me complete. Deus não é assim. Queridos, tem uma notícia fantástica para vocês essa noite. O Deus que nós cremos não é bipolar. Deus não acorda de mau humor, cara. Não tem tristezas repentinas. Ele é sólido, ele é estável. E aí, se Deus, no momento em que criou a mim e a você, se Ele tivesse me chamado para eu dar uma consultoria a Ele, eu diria, Senhor, não se mete nessa furada, meu parceiro. Não se mete nisso. Você se fundamenta em você mesmo. Não cria o mundo. Não cria pessoas que um dia não vão sequer olhar para você. Mas eu não sei se eu posso dizer o que eu vou dizer, mas vou tentar dizer. Mesmo se fundamentando em si mesmo, mesmo não tendo a menor necessidade de completude ou complementaridade, Deus amou. Porque Deus amou, Ele me inventou e Ele te inventou. Eis porque este texto que recitamos tem um significado profundo, porque Deus amou, porque Ele é amor, porque a sua essência é amorosa. Esta necessidade, se é que eu posso usar essa palavra para Deus, este amor impôs a Deus, se não estou sendo traído pelas palavras de novo, este amor impôs a Deus a necessidade dele ter um outro, ainda que esse outro fosse tão menor, tão complicado, tão ingrato como sou eu para ele, mas ele amou, porque tanto amor em essência concentrado num só ser, não consegue viver sozinho. Um amor que opta, ou um pseudo-amor que opta por viver sozinho, não é saudável, ele é doente. Por isso, se as palavras não me traem, eu diria a você que Deus ficou em xeque-mate pelo próprio amor dele. Se ele era amor, ele não podia escolher viver sozinho, ele tinha que criar o outro, e mesmo o Deus que pode olhar para si mesmo e dizer, eu sou, ele teve que criar um tu, para que nesse eu e tu a gente pudesse fazer algum nós. Se tem uma notícia que esse mundo precisa ouvir cada vez mais, é que Deus não é amor somente, Deus amou.
E por amor, ele saiu de si mesmo, ele criou, ele fez a mim e a você. Desculpa se isso te parece clichê, se você já ouviu isso tantas vezes, se eu vou contrariar os manuais de autoajuda, mas se você quiser acordar de manhã cedo e olhar no espelho, olhe-se no espelho, tenha você as rugas que tiver, tenha você as espinhas que tiver, tenha você um cabelo lindo, ou tenha você uma ausência total deles, esteja você onde estiver, tenha você valor ou não diante da pessoa que te lidera no trabalho, tenha você diante ou não valor da pessoa com quem você casou, dos teus filhos, do teu amigo, tenha você a admiração ou a ausência dela das pessoas que te cercam, mas por favor, faça-me tudo, mas só não me faça o favor de esquecer uma coisa: Deus te criou não porque precisava, mas porque Ele amou, cara. E eu e você talvez não podemos entender o quanto somos amados por aquele que, tendo a opção de viver sozinho, me criou, porque Deus amou. Agora, posso te dizer uma coisa? O texto completa: porque Deus amou, vê só o seguinte, esse amor não só é um anúncio assim vazio, ele parece que no texto que recitamos tem uma certa densidade, assim, porque Deus amou de tal maneira. Talvez se eu fosse colocar nas minhas palavras, é assim, ó, Deus amou, bom, não sei se eu vou escandalizar, mas vai lá, Deus amou assim meio Cazuza, exagerado, jogado aos teus pés. Deus não é um amor qualquer, porque existem duas faces no amor. A face 1 do amor é efetividade. Amor que não é efetivo, meu caro, não é amor. Amor que não levanta cedo, amor que não cuida, amor que não faz, amor que não chega junto, amor que não lava prato, amor que não troca o pneu, amor que efetivamente não chega na hora que se precisa. Bom, eu te amo, mas e agora? E na hora que eu preciso, cadê? Eu te amo, mas amor tem que ser efetivo. Por isso, meus queridos e minhas queridas, que existe aquele texto maravilhoso dos amigos de Jesus, que ele pousava na casa de Lázaro, e Lázaro tinha 2 irmãs, lembram delas? Marta e Maria, cara, que coisa fantástica. Jesus chega na área, Maria, naquela posição piedosa, se assenta, e Marta correndo de um lado para o outro. E eu vou te dizer o seguinte, cara, se você se identifica com Marta, quer matar Marta de raiva, é ela doida trabalhando e você sentado louvando ao Senhor, cara. Ela morre do coração, porque ela precisa que você esteja trabalhando com ela. Só que Maria, sei lá, amava pela contemplação. Marta parece que amava pelo guardanapo, pelo jantar. E aqui para nós, se ela parasse e ficasse o tempo todo junto com Maria, ia ter jantar naquela noite? Sabe como é que Marta amava? O amor da Marta era um amor assim, efetivo. É um amor que se traduz em uma pizza em cima da mesa. É um amor que se traduz em um espaguete à bolonhesa na temperatura 27,5. O amor tem que ser efetivo, tem que acordar cedo, tem que chegar junto. Agora, amor também precisa ser afetivo. Se você for só efetivo e você não for afetivo, é igual no documentário que eu vi na Discovery. Infelizmente para nós homens, o documentário não era muito favorável. A mulher chegava e botava o prato em cima da mesa, feita com todo carinho, e perguntava ao marido: e aí, tá bom? Ele olhava para ela e dizia assim: eu não estou comendo? É que ele não sabia decifrar o universo feminino. Quando ela pergunta isso, ela não quer saber se está bom, porque ela já sabe que está bom, ela está te perguntando somente para você dizer: tá bom, amor. Sabe por quê? Porque não basta você acordar cedo e chegar junto, você precisa aprender a dizer: eu te amo. E está falando alguém aqui, eu venho de um lar onde, do ponto de vista do meu pai, eu não tive afeto. Então, eu tinha que deduzir o amor dele, porque ele acordava cedo, sei lá, para trabalhar, mas eu olhava os outros pais e dizia: mas isso aí é o óbvio.
É por isso que talvez, por essa ausência de afeto, isso teve um efeito contrário dentro da minha casa. Eu me lembro dos meus filhos pequenos, eu abraçava e eu dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, até o ponto de um dia, meu filho mais novo, eu falei assim, vem cá que eu quero te dizer uma coisa. Aí meu filho mais novo disse assim, já sei, vai dizer, eu te amo. Eu falei, é isso mesmo. Deixa eu falar um negócio para você, amigo, deixa eu falar um negócio para você. Você pode estar visitando a gente, você pode não concordar, sei lá, você pode achar que, acho que eu vou falar, você pode achar que a igreja evangélica está traduzida na ira meio vingativa, meio azeda de um cara chamado Silas Malafaia, mas a gente é muito mais do que isso. Talvez você não concorde com a gente, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, desculpa a expressão mais coloquial, meu parceiro, estávamos numa furada. E você sabe o que o amor de Deus fez? Chegou junto, amigo, pagou o cheque, pagou a dívida, porque quem ama, chega junto. Mas você está pensando que Deus amou o mundo de tal maneira só porque Ele resolveu os nossos problemas? Só porque o amor é afetivo? Não. Esse nosso Deus é fantástico. Quando Ele quis se revelar para a gente, Ele se traduziu no pai de um filho que foi embora. E quando o filho ainda era uma silhueta no horizonte, retornando para casa, o que o pai fez? Ó, filho, que coisa boa que você voltou. O velho da parábola, que era o ícone, que era a imagem de Deus, quebra os costumes sociais, levanta do alpendre, vai e faz o que com o filho? Abraça e beija, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele foi efetivo, mas foi também afetivo. Posso te dizer uma coisa? Esse nosso Deus é meloso, esse nosso Deus é dengoso. Esse nosso Deus bota João, no momento da ceia, no peito dele. Esse nosso Deus não apenas quer me livrar das minhas dores, curar as minhas doenças, resolver meus problemas financeiros, trazer vida boa para mim. Eu tenho certeza que Ele tem todo esse interesse, mas esse Deus quer, sobretudo, por afetivo que é, dizer, fica comigo aqui, senta comigo, passa a tarde comigo, fica comigo. E depois de anos e anos e anos e anos caminhando com Deus, eu tenho aprendido a passar pequenos flashes, pequenos momentos em oração com Ele, mas não mais falando. Dia desses eu estava assim meio agitado e literalmente, quantos de vocês creem que Deus fala com a gente? Se você crê, você levanta a mão. Dia desses eu estava correndo de um lado para o outro e eu ouvi Deus falar assim comigo, quase que era uma coisa assim meio Fábio Júnior, senta aqui. Cara, eu sentei ali no sofá da minha casa, eu fechei os olhos, na hora que eu tentei abrir a boca para dizer assim, Senhor, abençoa o culto hoje à noite, quase que eu falei, fica quieto, não fala nada não, senão você vai estragar esse negócio aqui, fica quieto, cara, não mete essa agenda tua não, fica quieto, e aí eu sentei ali, cara, sentei ali, como quem toma café com uma pessoa que não só resolve o meu problema, mas que diz para mim, eu te amo, cara, eu te amo. Olha, você que tem dificuldade com afeto, talvez o pior momento é quando aqui na liturgia a gente diz, abrace teu irmão, cara, a gente tem uma dificuldade com isso às vezes, né? Você já viu? Um negócio assim, eu me lembro que lá tinha uns adolescentes que detestavam isso lá na igreja, até o dia que foi uma modelo, uma menina dessas famosas da televisão foi lá, aí o Bruno, o filho do meu filho, falou assim, cara, tomara que teu pai mande a gente abraçar hoje, né, bom garoto, com espírito comunitário, muito coração, muita comunhão, muita fé cristã, então a gente tem dificuldade, esse negócio do afeto e tal, vocês acreditam que um dia eu estava falando isso, e uma senhora terminou, botou o dedo na minha cara, na minha porta, os meus filhos sabem que eu amo, eu não preciso dizer para eles, quase que eu disse assim, senhora, o que eu tenho com isso? Assim, eu só vim aqui, só falei isso, mas a senhora fica tranquila. Meu filho, maridos, mulheres, pais, filhos, amigos, você está pensando que amor é só chegar junto? Deus amou o mundo de tal maneira que chegou junto, mas disse, eu também te amo, cara. É afeto e efeito juntos, por isso esse amor é imbatível. Agora é interessante que diz o texto, porque Deus amou, e aí eu invertendo a ordem, de tal maneira o mundo, ou palavrinha que a gente tem dificuldade, né?
E a gente precisa entender que no Novo Testamento o mundo aparece pelo menos em 3 versões diferentes, ou melhor, 3 conotações diferentes. O mundo quer dizer o planeta, o cosmos, o universo, tudo quanto se possa entender como universo criado, a Bíblia chama de mundo. Mas também a Bíblia chama de mundo as pessoas que neste universo habitam. Mas também a Bíblia chama de mundo um sistema de crenças, valores, lógica, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não na sua essência, se opõem a Deus. É por isso que quando Jesus diz assim, eu não sou deste mundo, ele não estava dizendo que não era deste planeta, ele estava dizendo, eu não sou desse sistema de valores que se opõem a Deus. É por isso que quando Tiago diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, não é que eu deveria ser inimigo de passarinhos, de águas cristalinas, das pessoas que estão neste mundo. Eu devo ser inimigo do mundo enquanto sistema de crenças, valores, de parâmetros que se opõem a Deus. É por isso que muita gente diz que o mundo está entrando na igreja, achando que por mundo a gente entende determinados comportamentos, e muitas vezes eu posso ser tentado a assumir determinados comportamentos exteriores, mas internamente eu adoto esse sistema de crenças, valores e lógica que me faz ser amigo de um sistema do qual Deus é inimigo. Quando o texto nos diz que Deus amou de tal maneira o mundo, Deus amou o planeta, o universo criado, e amou as pessoas que nele habitam. Este outro mundo, como sistema de crenças e valores, não foi criado por Deus, isso é gestação da natureza humana caída. Agora, queridos, quer que eu lhes diga uma coisa? A gente às vezes pensa que céu é um lugar, sei lá, imaterial, angélico. Eu tendo a pensar que o céu, sob algum aspecto, é a Baía de Guanabara com águas absolutamente cristalinas. Deus amou o mundo, não foi só as pessoas. Deus ama o roxinol, o canário que canta, o sol que aparece. Por isso, devo lhes dizer que hoje uma ideologia, uma metanarrativa, algo que simplesmente parece unir o planeta com estruturas hoje tão fragmentadas, as pessoas hoje têm dificuldade de aderir grandes narrativas, grandes ideologias, uma ideologia que efetivamente quase que une todas as tribos diferentes no planeta. E como nós somos hoje segmentados, tribais. Um antropólogo estudou só em Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, cidade bonita, vizinha aqui depois da Bahia, só em Ipanema ele encontrou 40 subculturas diferentes. Mas ele percebeu que dentro dessas 40 subculturas, tribos, pensamentos, lógicas internas, sabe o que ele encontrou? Que hoje a preservação do planeta, a causa verde parece mobilizar o mundo sob alguns aspectos. Aí eu leio esse texto porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eu entendo que Deus amou aquilo que o Paulo, ao escrever aos Romanos, diz, a natureza própria geme por ser redimida. Queridos, posso te dizer uma coisa? Um suco de manga pode ser tão profundo e espiritual quanto uma oração. A gente precisa parar e entender que o mundo criado, ele efetivamente é uma revelação absurda de Deus. É exatamente dele que nasce um louvor maravilhoso a esse Deus. Deus amou essa natureza, Deus amou este mundo, Deus amou estas coisas, razão pela qual lá naquele céu que eu imaginei, com anjos cantando, Nesse, também será o céu dos caquis, da melancia,
do abacaxi. Óbvio que Giló, essas coisas, isso são criações terrenas que não terão vocação eterna alguma. E aí deixa eu falar um negócio para você, cara. Um negócio para você. Não sei se você vai entender o que eu vou dizer. Para com essa chatice espiritual, assim, às vezes, tudo. Cara, olha para a água, escuta o passarinho, olha o pôr do sol, pega na terra, se é que ainda tem terra por aqui, por onde a gente mora. Deus amou o mundo criado, Deus amou tudo isso, cara. E por isso Ele se revela, nisso a gente o encontra. Mas Ele amou o mundo como pessoa, amou a mim e a você de tal maneira. E aí tem uma coisa muito legal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele fez o quê? Deu o seu único filho. Deu o seu único filho. E geralmente a gente pensa e reduz o fato de que Deus entrou nessa história na pessoa de Jesus, e Jesus é o lado, o rosto humano de Deus aqui e agora na história. A gente pensa que Jesus veio apenas resolver o nosso problema de salvação. Por isso que nós somos o povo, muitas vezes, viciado única e exclusivamente na mensagem da cruz, na cruz como símbolo, na salvação. Essas coisas são fantásticas e talvez não exista notícia tão grandiosa quanto esta, mas tem uma outra ao lado dessa que completa essa. Jesus não apenas veio morrer por nós, Ele veio nos ensinar a viver, gente. Quando eu olho para a vida dele, os seus valores, a relação que ele tinha com o Pai, é como se Deus dissesse para mim: meu filho, a cruz é apenas o complemento e a consequência da vida. Olha a vida dele, cara. Olha a vida dele. Olha como ele tratava as pessoas. Vê quais eram os temas da sua oração. Vê o que ele dizia, vê a maneira como ele me tratava, que lugar o Pai tinha na espiritualidade, na relação dele comigo. Jesus veio me ensinar a viver. Agora, claro, óbvio, que a cruz, a entrega dele, foi maravilhosa. Eu posso te dizer uma coisa, eu entendi isso essa semana, de maneira muito clara. Você já ouviu uma frase, um ditado popular que diz assim: Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Já ouviu essa expressão? Deus não dá um fardo maior do que o que a gente pode carregar. De fato, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. E eu duvido que esse Deus amoroso, que me conhece na minha essência e numa fragilidade que nem mesmo eu sei que tenho, quereria me botar um fardo a fim de me esmagar. Agora eu posso te dizer uma coisa, me dá a sensação de que, bom, Deus não dá fardos, mas é incrível como eu já vi circunstâncias onde eu poderia dizer que Deus não dá fardos pesados mais do que eu possa carregar, mas eu já vi que circunstâncias dão. É como se eu dissesse para você: Deus não dá, mas muitas vezes a vida dá. E se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. E não somente isso, não são só os fardos das circunstâncias, não só são heranças que eu herdo, que não foram plantadas por mim, não são colheitas que eu plantei. Tome-se a meu exemplo, se você olhar daí não vai dar, você está vendo essa cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz de 30 centímetros no meu braço, porque eu tirei uma artéria, porque ela é mais resistente do que safena, porque aos 36 anos de idade eu tive um infarto e botei 6 pontes no meu coração. Meu pai poderia ter dado a seguinte herança: vou te deixar um apartamento em São Francisco. Que herança fantástica! Sabe qual foi que ele me deixou? Doença para desenvolver, ou uma propensão para desenvolver doenças coronárias. A minha pergunta é: fui eu que plantei esse negócio? É uma herança que eu peguei. Quantas heranças eu e você temos, quantos fardos, quantos pesos a gente tem que não foram criados por nós. E se não bastasse isso, quantos fardos eu e você nos impomos
pesos que eu e você, que a gente coloca sobre as nossas próprias costas, que nos esmagam, culpas que não deveriam ser nossas, responsabilidades que eu e você assumimos, meus caros, que nunca deveriam ser assumidas por nós, pesos, fardos. É por isso que tem uma coisa linda no texto bíblico, quando Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz assim: levai as cargas, os fardos uns dos outros, que quando vocês fazem isso, vocês cumprem o quê? A lei de Cristo. Deixa eu traduzir isso para você. Uma pergunta aqui, eu quero ver muitas mãos levantadas, muitas. Quantos aqui são capazes de contar quantos pecados cometeram hoje? Levante a sua mão. Eu quero ver muitas mãos levantadas. Então beleza, mas agora nenhuma mão levantou, show de bola. Temos apenas uma pessoa com uma precisão ali, mas deixa eu avançar um pouco mais, que eu quero ver mais mãos levantadas ainda. Quantos de vocês são capazes de contar os pecados desta semana? Quantos são capazes de contar os pecados do último mês? Quantos aqui são capazes de contar o pecado de uma vida? Você já imaginou quantos pecados estão reunidos aqui nesta noite? Você já imaginou como este ambiente está carregado de pecados? Como eu e você estamos trazendo pecados mais variados. Imagina o seguinte, você pode imaginar quantos pecados existem no teu prédio, no teu bairro, nesta cidade, neste estado, neste país. Quantos zilhões de pecados existem no mundo? Será que você seremos capazes de contá-los? E me permita, às vezes eu tendo a pensar que pecado tem peso. Eu não gosto de dizer que pecado tem pecadinho, tem pecadão, que eu acho que tem pecadinho, pecadão, mas isso é outro papo. Mas eu acho que tem peso, acho que tem pecado que pesa 100 gramas, tem pecados que pesam 2 quilos. É tanto verdade que alguém fala um negócio para você, você diz assim, entrou por aqui e saiu por aqui, mas aquilo que você me disse me pesou. Agora imagina uma coisa. Imagina se cada pecado nosso pudesse ser medido em termos de peso, de fardo, de carga, de intensidade. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, 1 tonelada, 20 toneladas. Imagina os pecados de toda a humanidade, desde o primeiro dia que o primeiro homem botou o pé nessa existência, até o último dia. E imagina uma pessoa que pegou esse peso todo, de todo mundo, botou nas costas, e chegou diante da única pessoa que poderia nos condenar a todos, e disse: eu peguei o peso de todo mundo, eu peguei o fardo de todo mundo, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí, meus caros, ao olhar aquilo, Deus traz a maior notícia, a maior notícia, a maior notícia. Ele diz: perdoados estão, já não tem mais pesos entre nós. Voltem todos, meus filhos, à casa de vocês, a festa vai rolar até o amanhecer, porque os pesos foram todos tirados pelo único que podia carregá-los sem ser esmagado por eles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que, agora eu espero muitas mãos levantadas. Quantos creem em Jesus? Amém, amém. Só um detalhe importante, tá? Crer nesse texto não é um assentimento intelectual somente, não é um passo cognitivo, eu entendo e creio. Crer aqui significa, a expressão latina, talvez seja melhor, é cor dare. Crer é dar o coração. Todo aquele que a ele der o coração, não perece, não morre, mas tem a vida eterna. Eu discordo daqueles que acham que o inferno é um diabo com um tridente e uma camisa do Flamengo, claro, não vamos ser maldosos, é muita maldade
com esse time que efetivamente precisa assim de purificação, de reino, de graça, de salvação. Mas seria exagerar demais. O diabo com a camisa do Flamengo é demais. É demais. Mas, meu querido, eu e você já vivemos o suficiente para saber que o inferno não é só lá. O inferno também é aqui. Quem dá o coração experimenta da presença mais bendita, que é a presença daquele que traduz a vida eterna. É por isso que no cristianismo a verdade não é uma doutrina, nenhum pilar intelectual. A verdade é uma pessoa que disse que a vida eterna é esta, que vocês conheçam a mim. Quem dá o coração, quem crê, recebe essa presença bendita que me salva aqui, agora, ali, além. Me livra de morrer todo dia. Ou vocês acham assim que tem alguma outra explicação lógica para aquilo que Zé Dilson viveu ali naquela prisão? Tem alguma outra explicação assim racional, lógica, senão uma presença aqui, o mundo está desabando ao meu redor, e não se nega a dor, não se nega a ansiedade, não se nega, mas essa presença, ela me mantém vivo por dentro. Meus queridos, eu olhava o Theo aqui quando você pegou a palavra, e cutuquei a Márcia, lembrei do reverendo Antônio Elias. Não vivi de maneira muito intensa a história dessa igreja, mas essa igreja foi muito importante na minha vida e na vida de milhares de pessoas. No momento que eu precisei muito desta igreja, o Josu abriu as portas dela, e hoje a gente tem uma coisa linda lá na Barra da Tijuca. Você talvez não saiba quem é Carlos e Alessandra, você não sabe quem é, mas Carlos e Alessandra passaram por um momento tão difícil e encontraram a Jesus na nossa comunidade, porque teu dinheiro, porque teu amor, porque a tua oração foi lá e expandiu essa coisa linda que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A igreja é ícone dessa mensagem, é ícone, ela traduz isso, e todas as vezes que ela deixa de traduzir isso, ela perde a sua existência. Foram 49 anos de vida aqui. Meus queridos, que mais 1000 anos, sei lá, eu sou muito a favor de que ainda existam 2000, 3000, tantos 1000 anos, porque enquanto a igreja de Jesus estiver aqui nesta terra, eu não preciso viver sob o impacto o tempo todo da má notícia, porque eu carrego dentro de mim, você carrega dentro de você a boa notícia, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, buscando a belíssima tradição pentecostal saudável que aqui existe, eu profetizo sobre essa igreja, que vocês continuem a sair pelo mundo, dizendo e vivendo tudo isso que a gente está falando aqui nessa noite, que tantos e tantos e tantos e tantos e tantos pássaros encontrem abrigo aqui nesta árvore, que qual grão de mostarda, face grande, galhos gigantescos, que deem e continuem dando sombras a muitos. Eu estou com 51 anos, eu espero aos 90 ser convidado de novo para pregar aqui na igreja. Eu, Josu e Theo, todos caquéticos aqui, levanta sua mão, a gente levantando assim, e aí quem sabe eu venho aqui com a voz rouca e diga: eu quero lembrar vocês uma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu queria terminar, peço desculpas até pela simplicidade dessa reflexão, queria terminar te contando a história. Diante disso tudo, como é que eu respondo a isso? Como é que eu vivo diante disso tudo? Uma japonesa foi tirar férias na Alemanha, entrou num trem, de repente entra um alemãozão, cara alto, brancão, a japonesa baixinha, cabelinho escorrido, olhinho assim,
Você sabe por quê, né? Porque ela todo dia chegava em casa e falava assim, arroz de novo, mãe? E aí... Arroz de novo, mãe? E aí o olhinho ficou assim. Piadas sem graça à parte. A japonesa olhou para o alemão olhou para ela tirou o olho, o alemão olhou de novo, segundo, terceiro olhar, quarto olhar, quinto olhar, e aí, amigo, um frio na barriga deu, os dois assim meio que se encantaram, o alemão sentou junto dela, só tinha um probleminha, qual era? Como é que eles iam falar? Vocês acreditam que eles começaram a namorar? Porque quando a gente ama, a gente não precisa das palavras, a gente encontra outras formas de expressar esse negócio, não é verdade? Então, de repente, ele assim, alguma coisa assim. Namoraram 2 dias de maneira repentina, ela volta para o Japão. Sabe o que o alemão faz, cara? O alemão, por causa do amor à sua namorada japonesa, vai lá, entra num curso de japonês e tenta aprender uma das línguas mais enigmáticas da face da Terra. Vai lá, aprende, tal, visita a sua namorada, fala com ela em japonês, volta para a Alemanha, e aí uma TV local descobre que tem um alemão que se apaixonou por uma japonesa e aprendeu japonês. E tudo que as TVs querem, muitas vezes, é uma pauta criativa para apresentar no jornal. E aí o alemão foi lá e deu uma entrevista na televisão. O que aconteceu? Um grupo de empresários ouviu o alemão e convidou-o para dar palestras nas empresas. E daí a pouco, a revista tal, o cara de repente se tornou tão ocupado. E tinha um detalhe nessa história. Logo que ele começou a aprender japonês, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Escreveu uma carta de amor em japonês para sua namorada. E aí eles começaram a trocar cartas. O cara ficou tão ocupado, que ele já não tinha mais tempo de escrever cartas de amor para sua namorada. Lá pelas tantas, ele esqueceu que ele aprendeu japonês para trocar cartas de amor com o amor da vida dele. Que a gente nunca esqueça, cara, que eu e você sabemos japonês para trocar cartas de amor com aquele que amou de tal maneira que deu seu filho. Nada nessa vida pode me manter tão ocupado que eu não consiga responder em amor àquele que, mesmo não entendendo eu e ele a nossa linguagem, porque a dele é muito mais completa, eu existo para trocar cartas de amor. Se for assim, até daqui a 40 anos, para que juntos a gente celebre essa grande notícia. Deus abençoe. Muito obrigado por me ter aqui.